Santiago era um velho que pescava sozinho no Golfo. Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Nos primeiros 40, levara em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do garoto, convencidos de que o velho se tornara um azarado, puseram o filho para trabalhar no outro barco, que trouxera 3 bons peixes em apenas uma semana. Santiago, eu gostaria de tornar a pescar com você. Tenho ganho algum dinheiro. O velho ensinava o garoto a pescar e por isso ele o adorava. Não, você está num barco de sorte. Fique com eles. Mas lembre-se daquela vez em que passamos mais de 80 dias sem apanhar alguma coisa. E depois de pescarmos dos grandes todos os dias durante 3 semanas. Lembro-me bem e sei que no período de má sorte você não me abandonou nem duvidou de mim. Olá! Com essa adaptação do clássico O Velho Mar, de Ernest Hemingway, e eu vou falar em inglês com uma dificuldade muito grande, porque a pessoa que está escondidinha atrás aqui fala um inglês fantástico, e eu me apaixonei por ela, ouvindo-a falar em inglês. Começamos mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad. Vamos falar a respeito de confiança. Que bicho é esse? Isso presta? Para quê? Para que presta? No trecho do livro, o menino está numa sinuca de bico. Confia no velho, mas obedece ao pai, o qual desconfia do pescador. Como ajudar esse menino? Diz que tem um tal de TBRI que pode ajudar o moleque. Mas primeiro eu preciso me apresentar e explicar quem sou eu na fila do tereré. Eu sou o Diógenes Duarte, sou auxiliar ou assistente administrativo da Angaad, trabalho na Angaad já desde o dia em que realmente eu me apaixonei por essa pessoa e fiquei no pé dela pedindo para entrar para a Angaad. Hoje eu estou um pouco mais careca do que sempre, branquinho, usando óculos, blusa meio cor-de-rosa, meio listrada, um casaquinho porque faz um frio danado aqui no Mato Grosso do Sul. Mas eu quero conversar mesmo com a especialista em TBRI. Diretamente de Berlândia, vem para cá, Sara Vargas. Tudo bem? Olá, meu querido irmão Diógenes. Esse aqui é mais do que amigo, é um irmão de coração. Tudo bom, meu bem? Tudo bem, e você? Olha só, eu fico até engasgado de falar, e é verdade, foi no ENAP em 2016, em Caxias do Sul, você palestrando mais empolgada do que o palestrante que veio de não lembro de que lugar dos Estados Unidos, e é isso aí, a Sara é formada em Direito, pós-graduada em Terapia Familiar, cofundadora da Pontes de Amor, que é uma ONG de Minas Gerais, que a gente até coloca dessa forma, mas é muito mais que isso, é uma instituição que realmente faz a diferença no estado de Minas Gerais com relação à adoção, e também ex-presidente da Angaad. Conta pra gente, Sara, quem é você na fila do pão de queijo com churrasco? Eu tô na fila do pão de queijo com churrasco mesmo, né? Porque eu sou gaúcha, mas já fui adotada por Minas, estou aqui há mais de 30 anos, aqui que eu conheci meu marido, Rodrigo, estamos casados já há 28 anos, tem chão já nessa estrada, e nós somos pais de 4 filhos, o Lucas, que está com 25, a Kelly e a Kathleen, que são gêmeas e tem 21, e a Jéssica, que também tem 21. As 3 meninas chegaram pelos caminhos da adoção e, por isso, elas só têm 18 dias de diferença uma das outras, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Hoje, esse assunto tem me feito crescer muito como mulher, como mãe, como profissional, e, por isso, eu tenho tanto prazer em conversar sobre esse tema. O que é esse tal de TBRI? É um trem-bão? Quase isso. TBRI é a sigla do nome em inglês Trust-Based Relational Interventions, que significa intervenções relacionais baseadas na confiança. É uma abordagem que foi criada pela doutora Karen Purvis e pelo doutor David Cross, que são da Texas Christian University,
E justamente ela foi iniciada com crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis, que estavam ou em acolhimento familiar, ou que estavam reintegradas ou em famílias adotivas, e que apresentavam comportamentos muito desafiadores. Eles começaram a estudar essas crianças e começaram a levá-las para acampamentos, e a partir desses acampamentos viram que a transformação da criança como um todo, inclusive no seu comportamento, acontecia de forma muito mais rápida do que eles imaginavam. Então, eles começam a construir essa fundação do TBRI em cima de princípios que funcionam em qualquer cultura. Porque quando a gente ensina práticas, as práticas, muitas vezes, elas são diferentes de lugar para lugar, mas os princípios, eles são válidos em qualquer lugar do planeta, não é verdade? Porque eles são adaptáveis a cada cultura. Mas é um trem bom demais, né? Da conta, como vocês falam aí na atriz. Verdade. Eu falei que vocês iam ouvir ela falar muito em inglês, né? Mas é por isso mesmo que ela trouxe esse material que veio. E aí eu tenho uma pergunta aqui de como surgiu o TBRI, mas eu acho que é justamente isso que você já falou, né? Nessas experiências desse pessoal que aí fundou o Instituto, com os acampamentos. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, para a gente poder contextualizar. Isso. Uma coisa que me chama muita atenção, eu acho muito inspirador, sabe? Porque a Karen Purvis, ela se casou muito nova. E ela se casou com um pastor que foi mandado para uma cidadezinha minúscula lá no Texas. Então, ela estava começando a faculdade, ela teve que parar para acompanhar o marido. Aí eles tiveram filhos, se não me engano, foram 3 filhos, e desde então ela trabalhando com a comunidade, ela trabalhando com mulheres que, principalmente jovens, adolescentes que eram vítimas de violência ou de situações de abuso e tal. Quando ela estava com 42 anos, o esposo dela é transferido para Fort Worth, né, que é uma cidade grande lá, é uma das maiores cidades do estado do Texas, onde tem, então, a Texas Christian University. E aí ela começa a fazer serviço social, e a partir de então, ela começa a fazer realmente suas pesquisas. O Dr. David Cross era o orientador dela, e a partir disso nasce, então, o Instituto Karen Purvis. E ela vem a falecer com 62 anos. Quer dizer, em muito pouco tempo, essa mulher, ela transformou o mundo, literalmente, né? Então, eu acho a história dela muito inspiradora, porque às vezes a gente acha que já está tarde demais, que a gente está cansado demais, e na verdade, muita coisa ainda pode acontecer a partir da nossa vida, a partir das nossas mudanças. Eu tive o privilégio, sabe, Diógenes, de ouvir a doutora Karen Purvis falando em uma das suas últimas falas, e foi a partir daquele dia que eu saí assim com um nó na garganta. E quando o Rodrigo me encontrou, ele estava doido para me apresentar para um pessoal. O Rodrigo é um cara de conexões, né? A gente estava num grande congresso lá nos Estados Unidos. E aí eu falei, bem, peraí, só me abraça. E eu estava com aquele choro preso, assim, porque, na verdade, eu falei para ele, a gente está errando só porque a gente não sabe. E quando eu falei isso enquanto pais, enquanto profissionais. Muitas vezes a gente comete erros porque nós não aprendemos ainda. E eu creio que o TBRI é uma abordagem que nos ensina muito a respeito de coisas simples, extremamente factíveis e que são transformadoras na vida de crianças e adolescentes que vêm de lugares difíceis. E só de ouvir você falar, eu estou tentando aqui lembrar o nome da pessoa que você trouxe dos Estados Unidos que fez a nossa introdução ao TBRI. O Henry Milton e a Angie Proctor. Não, aquela outra senhora... A Betsy Smalley. A Betsy vem do outro instituto, na verdade. Ela vem do Instituto for Human Services. Essa mulher falando em inglês sobre tudo que ela falava, eu entendia. Eu não precisava da tradução para poder entender. Então, porque os princípios são muito fortes, muito verdadeiros, e acho que é essa emoção que você sentiu por parte de Karen Purvis, você acho que tem toda essa relação, entendeu? Eu queria só lembrar disso. É muito legal você trazer a figura da Betsy. A Betsy veio para falar especificamente sobre a adoção, né? Mas ela traz esses princípios também, ela traz
esse reconhecimento do trauma e dos impactos que ele causa na vida da criança, como nós adultos devemos lidar com essa criança. Tanto é que a gente, a Nayana e eu, que sempre ministramos, né, os cursos de TBRI juntas, nós já colocamos uma aula da Betsy no meio da formação, porque as coisas realmente se complementam. E eu está no Criança em Foco também, não está? Esse trechinho também da parte do trauma, está dentro do Criança em Foco, que é um outro negócio que não contar depois, que a Pontes exatamente. Faz. E é muito, muito legal, Diógenes, a gente ouvir sobre esses temas de profissionais que vivem isso. Eles não são só pesquisadores, eles literalmente lidam com essas crianças, com essas famílias, com essas instituições de acolhimento, com essas famílias acolhedoras. Então, é algo vivo dentro deles. Eu acho que por isso que, às vezes, até o olhar deles fala com a gente, né? E essa barreira da língua, ela realmente fica menor por causa de tanta vivência, de tanta paixão que eles têm por isso. Onde, em que contexto o TBRI é usado? Então, eles não estão só pesquisando e achando bonitinho. Então, o TBRI ele foi criado para que adultos que lidam com crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis, se eles estivessem mais ferramentados, vamos dizer assim, para lidar com essas crianças e adolescentes e ajudá-los no seu desenvolvimento integral. Então, hoje o TBRI ele é usado em instituições de acolhimento, com famílias acolhedoras, com famílias reintegradas, com famílias adotivas, em unidades de medidas de cumprimento socioeducativo, unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, eu inverti a coisa aqui, né? E em escolas, em igrejas, em todos os ambientes onde existem crianças e adolescentes. A gente está vivendo um momento, né, Diógenes, em que qual criança ou adolescente não vem de uma história difícil? Acabamos de sair de uma pandemia, e as crianças e adolescentes sentiram muito pelo isolamento social, pela questão das aulas online, pela perda de pessoas queridas, né, perdas de parentes, de pais, de avós, de amigos. Então, a gente sabe que depois da pandemia, os comportamentos desafiadores ficaram muito mais presentes. Nós temos lidado com crianças e adolescentes que apresentam mais transtornos de saúde mental, automutilação, depressão, ideação suicida. E o TBRI, ele vem nos ajudando a lidar com todas essas situações e a sermos reguladores, correguladores dessas crianças e desses adolescentes, ajudando-os a terem mais autocontrole e não precisarem apelar para o comportamento para que suas necessidades básicas sejam supridas. Na justiça da infância e da juventude, existem dois eixos. Um é o eixo protetivo e o outro é o eixo infracional, né, de crianças e adolescentes que cometem algum tipo de infração. Na medida protetiva, justamente o Poder Judiciário vem tirar uma criança ou um adolescente que está em situação grave de abuso, de negligência, de violência, de abandono, e traz, então, para o acolhimento. Esse acolhimento ele pode ser institucional, no que a gente chama vulgarmente de abrigo, né? Então, vai ficar numa instituição com outras crianças e adolescentes, onde há cuidadoras, educadoras e tal. Mas ele também pode ir para uma família acolhedora. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que esse acolhimento familiar, ele deve ser prioritário ao acolhimento institucional. Preferencial, exatamente. Principalmente quando se trata de primeira infância, quando a gente está falando de crianças de até 6 anos de idade. Então, realmente deve-se fazer de tudo para que essa criança, esse adolescente, possa estar, durante aquele período de acolhimento, numa família. Aquela família não vai adotá-lo, ela está ali para cuidar naquele momento em que ela mais precisa ser acolhida, ser cuidada, né? E depois vai haver uma decisão judicial, se essa criança vai voltar para a sua família biológica, ou vai ficar com uma avó, com uma tia na família extensa, ou se ela será, então, encaminhada para a adoção. Mas essa família cumpre um papel fundamental, e para a criança é muito melhor
estar numa família do que estar numa instituição de acolhimento, por melhor que possam ser as instituições de acolhimento. Basicamente, cada família fica com uma criança, né? Na legislação tem, eu não sei, tem outros lugares que ficam com 2, 3 casos de irmãos, mas aqui, em várias cidades, em vários estados, a família acolhedora preferencialmente é uma criança só. Então é muito bom para a criança que vai para aquele lugarzinho, tem a cama dela, o guarda-roupa dela, a rotina dela, uma rotina de família, mas aí é que vem, onde a família acolhedora é vamos dizer assim, um nicho muito bacana para a gente implantar ou levar o TBRI, não é? Sem dúvida, Diógenes. Ontem eu estava falando com famílias acolhedoras sobre esse tema que a gente está conversando aqui hoje. E foi muito legal, porque teve uma hora que eu perguntei para eles, né, quantos ali já estavam com crianças maiores, com mais de 7 anos, há algum tempo. E o que estava com menos tempo ali, estava com essa criança há 6 meses, haviam famílias que estavam com adolescentes de 12, de 16, de 17 anos, alguns já com esse adolescente há 1 ano e meio, e eu perguntei se eles percebiam diferença no comportamento, e todos eles, unanimemente, falaram que sim, que percebiam diferenças muito positivas no comportamento, de quando eles chegaram e de agora, né? Mesmo que estava com essa criança por apenas 6 meses. Por quê? Porque essa família se torna uma referência, essa família se torna um lugar seguro. E aqui a gente já vai entrando na base do TBRI. Por que o TBRI ele é uma relação baseada na confiança? Porque a maior necessidade do ser humano é se sentir internamente seguro. Eu estou aqui muito tranquila levando esse bate-papo, porque eu sei que eu estou num ambiente seguro. Eu conheço quem está me entrevistando e eu sei que ele jamais vai me expor, muito pelo contrário. Ele me acolhe, ele me ajuda se eu preciso. A gente está aqui numa parceria, porque a gente é amigo, a gente se conhece, então fica mais fácil ainda. Então, uma família, quando entra na vida de uma criança, e ela investe na conexão, investe na formação de vínculos adequados, essa criança ela vai perdendo o medo que dominava antes, porque, veja bem, essas crianças vêm de uma realidade onde aquele que deveria ser a figura de segurança se transformou no algoz, se transformou na pessoa de perigo, a pessoa que não atendia suas necessidades, ou que era violenta, ou que abusava dessa criança, ou que fazia vista grossa para tudo que acontecia com ela, né? Então, agora, essa criança vai crescendo, então, com medo. É como se ela estivesse sozinha, não tivesse valor, estivesse num mundo muito difícil e ela vai ter que sobreviver. É o que a gente chama de trauma nessa questão? Exato, exatamente, porque ela viveu situações traumáticas. E o que é esse trauma e o que isso afeta nesse desenvolvimento dessa criança, desse jovem? Ok, um dia desses eu estava dando uma aula, olha que mico, Diógenes, estava dando uma aula no curso de postulantes à adoção, e nisso o salto da minha bota prendeu na quina do palquinho lá da Pontes de Amor, e eu caí com tudo, deitada, de cara no chão. Graças a Deus eu consegui me segurar aqui, mas o meu joelho bateu forte, ficou roxo. Nos primeiros dias eu não conseguia me ajoelhar, e isso já faz umas 2 semanas, e até hoje ele ainda está um pouco roxo. Tem vídeo para a gente colocar, não, né? Você fez que nem meus filhos, bonitinho. Não, não tem vídeo. Mamãe gravou. Não, isso é só para a gente descontrair, mas você estava dizendo um exemplo bacana. Você ia dizer, segue o bairro. Isso é um trauma físico, certo? Eu caí, eu me machuquei, e foi um machucado, não foi aquela batidinha que doeu só na hora e que pronto, foi embora. Não, a dor permaneceu, ficou uma marca por um tempo, né? Então, a gente está falando de um trauma físico. Da mesma forma, nós temos machucados emocionais, machucados que acontecem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Esses traumas, eles podem ser interrelacionais, ou seja, acontecem no meio dos relacionamentos entre 2 pessoas. Eles podem ser traumas complexos, como é o caso dessas crianças. Ninguém vai parar num abrigo porque apanhou uma vez na vida.
Ninguém vai parar numa instituição de acolhimento porque uma vez na vida ele ficou trancado sozinho em casa por 30 minutos. Não. São várias situações que acontecem que tornam essa criança ou esse adolescente extremamente vulnerável, porque ele não recebe o devido cuidado que lhe é necessário naquela fase de desenvolvimento. Então, isso vai gerando traumas interpessoais complexos, porque são várias situações diferentes, e crônicas, porque elas acontecem por um longo período. Isso tudo afeta o quê? O cérebro, o desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, essa criança ou esse adolescente, ele vai ter um desenvolvimento aquém daquele que nasce e cresce numa família saudável. É impossível eu querer comparar duas crianças da mesma idade se uma vem de um ambiente extremamente negligenciado e a outra foi totalmente bem cuidada. Essa que vem do ambiente negligenciado, o cérebro dela vai ser menor, vai ser menos desenvolvido, ela tem menos capacidade de realizar sinapses, de encontrar saídas para problemas, porque lhe faltou segurança e estímulo. Além do cérebro, o trauma também impacta no desenvolvimento corporal. Geralmente, essas crianças crescem menos do que crianças que nascem e crescem em ambientes seguros. Além disso, a biologia dessas crianças é diferente e elas são mais frágeis, elas têm uma imunidade mais baixa, estão mais suscetíveis a doenças estomacais, intestinais, doenças de pele e por aí vai, infecciosas. Com tudo isso, o que acontece? Os seus valores, as suas crenças estão impactadas, porque elas ouvem muitas palavras negativas a respeito delas mesmas, a respeito do mundo, que elas jamais deveriam ter nascido, que elas não têm valor nenhum, que elas não valem nada, e um monte de coisa bem pior do que isso que eu estou falando. Então, as suas crenças a respeito de si mesmo, do outro e do mundo são impactadas também pelos traumas. E, por fim, isso tudo termina no comportamento. Se essa criança não reconhece que a sua voz tem valor, porque muitas vezes ela chorou e ao invés de receber o que ela necessitava, ela recebeu foi palmadas, gritos, berros, tapas. Então, ela foi aprendendo que era melhor ficar calada, porque a sua voz não expressava de forma adequada a sua necessidade. Então, essas crianças, elas entram numa hipervigilância, é como se a qualquer momento algo muito ruim estivesse para acontecer. E elas entram, então, nesse modo de hipervigilância constante. É por isso que elas têm dificuldade de ficarem quietas, de aprenderem. E qual que é a diferença que o TBRI faz? O primeiro pilar do TBRI é a conexão. Quando eu me conecto com alguém, essa conexão vai desarmando o medo. E o cérebro dessa criança, ele vai, então, entrando num estado normal de repouso. E ele, então, não precisa mais ficar hipervigilante. Imagina, eu gosto de dar esse exemplo, quando se a gente estivesse afundando lá no Titanic, naquela água gelada, naquele breu, a gente não conseguiria prestar atenção numa aula de matemática, a gente nem conseguiria pensar em que roupa ou que gravata que vai usar num casamento que a gente vai no sábado que vem. Tudo que a gente consegue é o quê? É tentar sobreviver. Lembra do incidente da Boate Kiss? Que foi terrível, né? Quando houve aquele incêndio da Boate Kiss lá no sul, em Santa Maria. Uhum. E a maioria das pessoas morreram o quê? Pisoteadas. Elas não morreram nem por causa da fumaça, nem porque estavam queimadas, elas morreram pisoteadas. E quem pisoteou não eram pessoas más, não eram pessoas ruins, eram pessoas legais, como nós, só que naquele momento elas estavam absolutamente dominadas pelo medo. Então elas tinham atitudes de sobrevivência, e quando você está lutando para sobreviver, a sua parte lógica do cérebro ela não funciona, você não raciocina direito, você não consegue planejar suas ações, você reage ao invés de agir. Existem princípios que a gente pode elencar do TBRI? Você falou da confiança, falou da conexão, tem alguns outros pontos chaves assim, que a gente pode aproveitar para dizer sobre essa questão da diferença, da interação e tudo mais? Sim, o TBRI ele se baseia em 3 pilares.
O primeiro é a conexão, que é a base da pirâmide. Depois é o empoderamento, é observar se as necessidades básicas dessa criança ou desse adolescente estão sendo atendidas. Ele está hidratado? Ele teve uma boa noite de sono? Ele está descansado? Fisiológico mesmo? Fisiológico mesmo, é. E depois a gente também olha para a questão do ambiente, né? Muitas vezes essas crianças têm questões sensoriais, então pode haver, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva. E aí, quando ela chega num ambiente que é muito ruidoso, ela se desregula, ela começa a se sentir mal, a ficar nervosa. Muitas vezes ela não consegue explicar isso. E nós, adultos, precisamos ajudar essa criança ou esse adolescente a perceber isso e ajudá-los a se regularem nessas situações ou até mesmo evitar alguns tipos de situações. E o terceiro pilar é justamente a correção. Porque se a conexão é bem feita, se essa base de conexão é bem feita, e se a gente atende às necessidades básicas da criança ou do adolescente, nós vamos precisar corrigir menos, Diógenes. Por isso, a correção fica lá no topo da pirâmide e ocupa o menor espaço. Entendi. Você falou algo muito interessante. A questão de como o adulto enxerga o comportamento da criança. Normalmente, é da forma que você falou, né? A gente acha que essa criança está fazendo isso para me infernizar, porque ela é muito difícil, ela é muito teimosa, é muito custosa, que nem fala aqui em Minas, né, no interior de São Paulo. Mas, na verdade, muitas vezes ela está fazendo aquele comportamento como um comportamento de sobrevivência. Ela entra num modo de luta, ou de paralisação, ou de fuga, justamente para tentar sobreviver, porque é tanta coisa em cima dela, é tanta violência, tanta negligência, que ela, para conseguir sobreviver, ela vai criando um padrão de relacionamento. E é por isso que a primeira coisa que a gente quer quebrar é o medo. Porque quando ela não tem medo, mas quando ela se sente segura, quando ela confia, ela sabe que ela está numa relação onde não vão desistir dela, aconteça o que acontecer, então, onde ela não vai ser mais violentada, onde ela não vai ser mais abusada, nem negligenciada ou abandonada, aí ela começa a se sentir segura e o seu comportamento muda drasticamente. Vamos começar de novo. Então, eu tenho comportamento e tal. A primeira coisa do TBRI lá, a base da pirâmide, eu tenho que fazer o quê mesmo? Conexão, me conectar com essa criança ou com esse adolescente. Vou te contar uma história. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Ouvir faz parte. Veja bem, aqui eu tenho olho no olho, eu tenho tom de voz adequado, eu tenho toque adequado. Aquele que grita, vai sentar, para, não mexe. Não está conectando com ninguém, né? Não está se conectando e está deixando essa criança mais nervosa ainda, né? O cérebro dela vai ficando cada vez com mais medo. Muitas vezes, a gente vai se colocando contra a criança, e não ao lado dela, com ela, por ela. A criança apresenta um comportamento e eu começo a chamar atenção. Eu falo, olha, você está sendo teimosa, para com isso, você precisa fazer sua tarefa agora. E se você não fizer a sua tarefa, você vai ficar sem televisão. Televisão é o que a criança mais gosta. Quer dizer, eu estou me colocando no lugar de inimigo. Outro dia a gente estava dando o exemplo que eu queria te dar, né? A gente estava ministrando a formação em TBRI numa cidadezinha lá no sul de Minas. E aí, um dia, a gente foi almoçar na instituição de acolhimento, para a gente conhecer. Uma estrutura muito linda, era uma casa novinha, e tinha um menino lá que ele estava com muito ciúme das outras crianças. Então, realmente, ele estava tendo um comportamento, assim, irritante, vamos dizer assim. Ele estava implicando com os outros, se um queria um brinquedo, ele queria o mesmo brinquedo, e aí nisso a tia falava com ele, ele emburrava, e fazia cara de bravo, cruzava os braços e tal. Aí nisso ele sentou do meu lado emburrado, assim. Aí eu olhei para ele, e ele estava de boné, camiseta, short e tênis. E ele queria bola. Ele queria bola, mas o outro menino estava brincando com a bola. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, você gosta muito de bola, né? Mas jogar bola é legal mesmo, né? E ele, emburrado, olhando para baixo, falou assim para mim, falei, garanto que você gosta de futebol. Eu gosto. Aí eu olhei para ele e falei, você vai me dizer que você é flamenguista?
Ele, na hora, Diógenes, ele olhou para mim, olhou bem no fundo do meu olho e falou assim, como é que você sabia, tia? Gente, eu não sabia. Eu só lembrei que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Você podia chutar um dos dois, né? Flamengo ou Corinthians, né? Eu dei um belo de um chute e deu gol. Mas então você entende que através da bola, do futebol, e aí eu dei a sorte de acertar o time, eu consegui me conectar com aquele menino. Não precisou de mais nada. Ele se aquietou, a gente começou a conversar. Nisso veio outra criança que quis fazer parte da conversa. Ele deixou que essa criança também fizesse parte, entende? Porque ali, por um detalhe, eu comecei a me conectar com ele. Né? Então, a gente sempre tem que buscar algo que possa nos conectar com essa criança, com esse adolescente. Uma música, uma cor, uma coisa que ela gosta, um brinquedo, enfim. E a partir daí, então, o segundo passo, que é aquela questão que você viu, de ver se as necessidades básicas do ser humano, ainda mais da criança e do adolescente, estão atendidas. E aí a questão da fome mesmo, questão do calor, do frio, da parte física, que foi que eu te perguntei, né? Porque às vezes é aquilo que você disse, o cara está afundando no Titanic e ele está preocupado com alguma outra coisa, né? Outro dia, Diógenes, eu estava lendo um livro que deu um exemplo muito legal dessa questão de estar atento às necessidades da criança. A família estava saindo para assistir um jogo no estádio. E estava escurecendo e ia esfriar, né? E aí a mãe foi e falou para aquela criança para pegar uma jaqueta. E ele ficou bravo. Falou, não vou pegar, você é muito chata. Eu estou com a camisa do meu time, eu não vou colocar a jaqueta, eu quero que a camisa do meu time apareça. E ela parou, pensou, ele foi desrespeitoso com ela na hora, mas ela, muito mais do que olhar para o comportamento apenas do menino, ela falou assim, aqui eu tenho uma oportunidade de mostrar para ele que ele está num lugar seguro, que ele está num lugar onde as necessidades dele vão ser supridas. Ela foi lá, pegou uma mochila, colocou a jaqueta dela e colocou a jaqueta dele dentro da mochila, sem que ele visse, e foi embora. Chegaram lá no jogo, daqui a pouco ele está lá, tremendo de frio, né? E a mãe vai, tira a jaqueta e coloca por cima dele. Ele só dá uma olhada para ela assim de lado, enfia um braço e o outro braço e veste a jaqueta, né? E aí ele olha para ela e fala assim, desculpa. Esse exemplo, para mim, ele é fantástico. Muitas vezes, nós adultos, a gente se coloca num lugar quase que da criança. A gente entra numa disputa de poder como se eu tenho que provar que a autoridade é minha e você tem que me obedecer e me respeitar o tempo todo. Crianças que vêm de lugares difíceis, muitas vezes elas vão ser desrespeitosas. Não porque elas nos odeiam, não porque elas não saibam falar de forma respeitosa, mas será que se a gente treinar antes, se a gente ajudar essa criança a repetir, a falar de novo, ou às vezes até se a gente fizer como essa mãe, que relevou algo que não era tão importante, mas que lá na frente ela sabia que ele ia ter a oportunidade de perceber que ele estava num lugar seguro, né? Então ela relevou aquilo e deu muito bom, né, o resultado de tudo isso. E onde que eu encontro o TBRI aqui no Brasil? Como que eu posso ficar sabendo do TBRI? Fala para mim. Então, Diógenes, nós temos hoje nós somos 6 instrutores habilitados no Brasil. Olha. E a Pontes de Amor é uma das organizações que leva o TBRI Brasil afora. Nós temos sido convidados por vários tribunais de justiça estaduais, por conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, por redes de acolhimento, por escolas, redes de educação. Então, se você quer saber um pouco mais, em primeiro lugar, além de seguir a ANGAAD, siga também a Pontes de Amor, né? Lá no Instagram, a gente está sempre trazendo novidades, está aí o nosso site, pontesdeamor.org.br. No nosso site existe uma aba chamada Criança em Foco. Nessa aba do Criança em Foco, você vai encontrar um treinamento que é instrumentalização para adultos que lidam com crianças que vêm de histórias difíceis, alguma coisa assim, um nome meio grande, e que vai te dar um overview, vai te dar uma visão geral do que é o TBRI, do que é uma abordagem que reconhece o trauma.
E então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, nos chama no privado, nos chama lá no contato, por e-mail, que a gente vai conversar, a gente vai entender qual que é a sua realidade e apresentar uma proposta. Além disso, recentemente, nós começamos com um podcast também, né? Aí, o Criança em Foco. Obrigada, Diógenes. Exatamente. Ali você se cadastra. Esse curso em EAD, ele é gratuito. Você isso que eu queria que você falasse, ele é gratuito. Tudo que a Ponte está fazendo aí é gratuito. Olha aí, ó. Eu, a Nayana e a Fernanda, somos as instrutoras desse curso. E além disso, nós começamos recentemente um podcast também da Pontes de Amor, nesse eixo do Criança em Foco, onde a gente fala muito sobre as questões relacionadas aos traumas, às crianças, a como nós adultos devemos lidar com essas crianças. E nós queremos também a sua sugestão, você que está nos ouvindo, escreve para nós, fala sobre o que você quer que a gente fale, mas fica aí mais um podcast legal. Os podcasts da Angage têm sido maravilhosos, né, gente? Cada um melhor do que o outro. Eu me sinto super honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Mas eu também quero convidar vocês para seguirem também o nosso podcast, que está tanto no YouTube, é um videocast também, né? Está tanto no YouTube quanto no Spotify. Okay. Legal. E aí eu pergunto para você, como que você tem visto as atuações, assim, ou a atuação dos grupos de apoio à adoção no contexto do TBRI? O pessoal tem procurado, ainda está começando? Diógenes, onde a gente vai, por onde a gente passa, os grupos de apoio à adoção, eles estão, assim, sedentos, querendo aprender mais. E, então, recentemente a gente teve uma formação em São Paulo, onde alguns instrutores vieram do Instituto, e cerca de, acho que 65%, 70% das pessoas que estavam naquela formação eram de grupos de apoio à adoção. Então, a gente fica muito feliz porque a gente tem visto, recentemente nós ministramos o TBRI na terra da nossa Voz da Consciência, em Uberaba. E foi muito... Não conta para ninguém de onde é. Não pode contar? Não, ele é secreto. Então, e lá nós tivemos, então, as pessoas também do grupo de apoio à adoção. Já ministramos em Araxá. Aqui a Angélica adorou aí lá em Uberaba, viu? Ele está me dizendo aqui que a Angélica amou. A Angélica é um amor de pessoa, e ela com o TBRI, então Deus o livre. Ficou ela é uma referência para o Brasil a nível de serviço social, né? E foi... Você tem sido em Araxá também, né? Sim, Araxá, em Uberlândia, e a gente tem dado palestras mais curtas em várias cidades também, né? Já fomos para Belém do Pará, para Rondônia, a gente tem rodado um bocado, né? Eu estou ainda tentando trazê-los para cá, você sabe disso que nós começamos a conversar. Já, Mato Grosso do Sul, já. É só falar bora que eu boro. Muito legal. Nós queremos, sabe, Diógenes, e tem uma boa notícia, viu? Nós estamos traduzindo todo o material para que, a partir do ano que vem, a gente forme instrutores habilitados pelo Instituto Caring Purpose aqui no Brasil, com tudo em português. Então, assim... vale muito a pena. Eu sou suspeito para dizer sobre o TBRI, sobre Pontes de Amor, sobre o Criança em Foco. Faça o curso, é gratuito, não custa nada você entrar no site e fazer. São aulas gravadas em vídeo de excelente qualidade, com material didático impresso de excelente qualidade. Você que está precisando de formação, eu ainda não tenho opção do TBRI, começa por aí, como ela disse, né? É um cheiro de tudo muito bom. Então, faça, porque vai valer a pena, né? Vai valer muito a pena. Eu tenho uma observação aqui que não pode deixar de ser falada. Eu quero agradecer muito ao Diógenes, porque ele tem sido suporte para a gente nessa caminhada toda, ele tem nos ajudado na parte de tecnologia, e ele é fantástico, assim, ele faz muito mais do que a gente pede. Então, Diógenes, eu quero deixar aqui publicamente a nossa gratidão a você, nosso carinho, nosso amor, e a gente sabe que não teríamos chegado onde a gente já chegou se não fosse pelo seu suporte, viu, meu irmão?
A gente chora, não pode fazer isso com a gente. O meu lado aqui é o lado cômico, não é o lado trágico de chorar, mas tá bom. Obrigado, eu faço com o coração tudo que eu posso, e aquilo que eu não posso, eu corro atrás de quem pode, porque a gente tem que dar conta de fazer as coisas acontecerem. E aproveitando, Sara, eu quero dizer assim para você, que uma música de uma banda gaúcha, uma tal de Nenhum de Nós, diz assim: de todas as palavras que eu falei, apenas uma delas você guardou. Era amor a palavra, isso eu pensei, mas foi confiança aquela que você lembrou. Sara, a confiança pode ser a base para a busca da garantia do direito à convivência familiar? Uma pergunta para você. Sim, a confiança ela é a base. Eu falo que a confiança ela é a maçaneta da porta para a gente começar a alcançar o coração da criança, o coração de qualquer pessoa, na verdade. A confiança é a base de qualquer relação. É muito difícil permanecermos numa relação quando não há confiança, quando a confiança ela foi traída. Essas crianças que vêm de histórias difíceis, elas foram muito traídas. Agora elas precisam de alguém como eu, como você, que tem um olhar cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de esperança e que enxerga o potencial que é inerente a essa criança. Mas para ela chegar ao exercício desse potencial, ela precisa de mim e de você, para mostrarmos para ela, para darmos a mão e mostrarmos para ela o caminho que ela precisa seguir. Eu quero terminar com uma frase da própria Karen Purvis. E ela fala assim, que por trás de cada comportamento existe uma mensagem. E aí ela fala para nós, descubra qual é a mensagem. Depois que você descobrir qual é a mensagem, supra essa necessidade que está por trás do comportamento. E não desista. Se não for você, quem será? É nós. É nós, como a gente dizia, né? Eu falou assim, eu vou deixando para encerrar, a vontade de soltar esse bannerzinho aqui. Como assim encerrar, Sara? Olha, antes de mais nada, eu quero convidar todo mundo, eu até vou me colocar aqui em posição de igualdade. Quero convidar todos para que estejam sempre com a gente em todos os nossos episódios. Participe, deixe suas mensagens. A gente está voltando aos episódios e procurando responder aquelas perguntas que são feitas. Falando nisso, se surgir alguma pergunta que seja direcionada a você, podemos lhe enviar, Sara? Autorizado? Claro, por favor. Vai ser um prazer. Maravilha. Nós estamos no Spotify também, estamos no YouTube, procura a gente lá do ladinho, ali de Beraba e Berlândia, nós está do ladinho ali do Pontes de Amor ali também, e ali é o Engaade, porque são dois podcasts irmãos ali, vizinho um do outro, ali Beraba e Berlândia que nós estamos. É verdade. Né? E que mais? Eu quero dizer que a gente é muito feliz, muito honrado de poder contar com você. Eu quero desejar a você muita felicidade, você realmente é daquelas irmãs que a gente não precisa estar mandando mensagem todo dia para lembrar que a gente ama, né? Você sabe disso. O amor é o mesmo, o carinho é o mesmo de sempre, só aumenta a saudade. E eu quero convidar todos vocês para que curtam então os nossos episódios, mandem as nossas mensagens e visitem lá, mais uma vez, o podcast da Pontes de Amor, que está fantástico. Sara, um beijo para você, viu? Um beijo, Diógenes, um beijo para a Voz da Consciência e um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. Estamos juntos nessa caminhada. Até depois.